A técnica de integração por partes visa expressar a integral de um produto de funções em uma outra integral mais simples de resolver. Essa técnica é considerada como uma versão integrada da regra do produto para diferenciação. Na aula de hoje, faremos 3 exercícios envolvendo essa técnica. 2 integrais indefinidas e uma integral definida. Aquele tipo de integral que possui os limites de integração. Se você tem dúvida na técnica de integração por partes, se liga aí que eu posso te ajudar. Olá, pessoal! Nós vamos fazer inicialmente a dedução da fórmula para fazer a integração por partes. Nós vamos partir da derivada em relação a x do produto de duas funções, uma função f e uma função g de x. A regra do produto é bem simples, a gente estudou lá em derivada, que seria a primeira função f vezes a derivada da segunda, mais a derivada de f vezes a segunda função, que seria g. Nós vamos integrar ambos os lados dessa equação, ok? E vamos isolar essa integral aqui em azul, a integral de f de x vezes g' de x dx, ok? Então, isolando essa integral, observe que essa aqui, integral de f' de x vezes g' de x dx, ela vem para esse membro com sinal de menos, ok? Por isso que aparece aqui com o sinal de menos. Mas um detalhe bem legal é o que diz o teorema fundamental do cálculo, onde nós constatamos que derivação e integração são processos inversos. Então, nós temos aqui a integral de uma derivada. Se nós derivamos e integramos, observe aqui no detalhe, nós estamos fazendo a derivada e depois fazendo a integral. Então, vai dar a própria função, o próprio produto de funções. Então, daria f de x vezes g de x. Se você tem dúvida nesse conceito, vai lá e assiste nossa aula de Teorema Fundamental do Cálculo. Eu vou deixar uma lista de aula na descrição desse vídeo para você ter acesso e ver outras aulas complementares desse assunto. Ok? Então, substituindo toda essa parcela, agora nós vamos chamar f de x de u e g de x de v, ok? Então, nós teríamos aqui que a integral de f de x, que é u, vezes g' de x dx, que seria a derivada de v, seria v' ou dv. Então, nós ficamos aqui que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v, que seria g de x, ok? du, que é f' de x, a derivada de u seria du. Então, temos aí que a integral de u dv seria uv menos a integral de v du. Nós vamos fazer uns exercícios e vai ficar bem simples essa regra. Você vai ver que é bem fácil de aplicar. O que muitos alunos têm dúvida é quem vai ser o nosso u e quem vai ser o nosso dv. Temos uma regra bem prática aqui, que é baseada no acróstico LIATE. Ou seja, quanto mais perto aqui, quem tiver mais em cima seria o nosso valor de u. E quem tiver mais abaixo seria o nosso dv. Ok? Então, nesse acróstico, por exemplo, apareceu a função logarítmica, que ela está aqui em cima, ela sempre vai vencer de qualquer outra função. Então, o nosso u seria a função logarítmica e o dv, por exemplo, seria uma função trigonométrica, um seno, um cosseno de x, por exemplo. Ok? Então, sempre quem estiver acima será o nosso u e quem estiver abaixo será o nosso dv. Então, nesse acróstico, L são funções logarítmicas, o i são as funções inversas trigonométricas, o a seriam as funções algébricas, no caso, as funções polinomiais, depois t de trigonométrica e, por fim, e de função exponencial. Um detalhe também bem interessante é que, normalmente, dv é uma função que é fácil de integrar, ou integrar várias vezes, e du é uma função que é mais fácil de derivar. Via de regra, esse acróstico foi tirado desse artigo de 1983, que fala da técnica de integração por partes. Agora, muito cuidado nesse detalhe, que
esse método que nós estamos usando, ele acerta na maioria dos casos, ok? Mais de 90% dos casos dá certo, mas tem algumas exceções. Então, quando você não coloca corretamente o nenhum DV, se der algum problema, você pode inverter. Ou possa ser que esse tipo de questão, ele é feito com a outra técnica de integração. Vamos fazer um primeiro exercício para nós aplicarmos. Então, nós temos aqui a integral de x vezes o cosseno de 99x dx. Então, pelo nosso LIAT aqui, temos uma função trigonométrica, ok? Que seria a função cosseno, e x seria uma função algébrica. Como a função algébrica está mais acima, ela seria o nosso u, então nosso u vai ser igual a x. Vamos precisar fazer du. Se nós derivarmos u em relação a x, a derivada de x é igual a 1. Então, temos aí que du é igual a 1 dx. E o nosso dv seria outra função, que é cosseno de 99x dx. Vamos precisar fazer essa integral, ok? A integral de cosseno, nós já vimos que é o seno, porque a derivada do seno é o cosseno. Então, temos aí que seria o seno de 99x, mas muito cuidado, que se nós derivássemos o seno de 99x, ficaria o cosseno de 99x vezes 99, porque seria a derivada do arco pela regra da cadeia. Então, como nós estamos fazendo a integral, precisamos dividir por 99. Por isso aparece essa fração aí, 1,99 avos. Em posse desses dados, nós podemos agora substituir na nossa fórmula, que é a integral de UDV, que é a nossa integral aqui, a integral de x cosseno de 99x dx, ela vai ser igual a U, que é igual a x, vezes V. O nosso V é 1 sobre 99, seno de 99x, menos a integral de V, que seria 1 sobre 99, seno de 99x, ok? du, quem é o nosso du? O nosso du é 1 dx. 1 vezes dx seria o próprio dx, que é o que nós vamos colocar aqui no final. Então, observe que nós convertemos para uma integral mais simples aqui de resolver, que seria 1 sobre 99, seno de 99x dx. Mas note que 1,99 avos é uma constante, e nós podemos tirar da integral, ok? Já nessa primeira parte, nós temos aqui x vezes 1 vezes o seno de 99, ok? Daria x seno de 99 dividido pelo 99, menos a nossa constante, 1 sobre 99, a integral de seno de 99x dx, que agora fica fácil de fazer essa integração. Porque a integral do seno seria menos o cosseno. Note que a derivada do cosseno é menos o seno. Então, por isso, nós precisamos colocar aí o sinal negativo no cosseno. Então, ficamos aí com menos o cosseno de 99x. Mas o mesmo cuidado que tivemos por conta da regra da cadeia de derivada, vamos ter agora também. Observe que a derivada de cosseno de 99x é menos o seno de 99x. Mais menos com menos daqui daria mais. Mas pela regra da cadeia, a gente tem que multiplicar por 99. Então, nós vamos dividir aqui por 99 para compensar, ok? Então, temos aqui 1 sobre 99 vezes 99. Então, esse termo aqui da frente vai ficar 1 sobre 99 ao quadrado, ok? Então, ficamos aí com menos é mais. Uma vez cosseno de 99x seria o cosseno de 99x. E 99 vezes 99, como falamos, seria o 99 ao quadrado. Então, temos aí a nossa integral. E muito cuidado com o detalhe, né? Não se esqueça de adicionar a constante de integração, uma vez que estamos trabalhando com a integral indefinida, ou seja, tem uma família de primitivas. Então, vamos somar C a nossa resposta. Nesse segundo exercício, iremos fazer a integral de e elevado a 5x, onde é a base de Euler, aproximadamente 2,7. Então, temos aqui e elevado a 5x, seno x dx. Então, vamos ver quem é o nosso u e quem é o nosso dv, ok? Pelo nosso LIAT, nós temos aqui uma função exponencial, está logo aqui embaixo, e temos uma função seno x, seria uma função trigonométrica, ok?
Como a trigonométrica está em cima, então o nosso U vai ser o seno de x, ok? Então, facilmente nós chegamos no du, a derivada do seno de x é o cosseno de x, então du seria cosseno x dx, e o nosso dv seria e elevado a 5x dx. Nós vamos precisar fazer a integral para encontrar v, então v seria a integral de e elevado a 5x dx. Note que a integral da função e elevado a x é a própria função e elevado a x. Então, ficaríamos aqui com e elevado a 5x. Mas não se esqueça de dividir por 5, de multiplicar por 1/5. Por quê? Porque pela regra da cadeia, se nós fizermos essa derivada de e elevado a 5x, seria o próprio e elevado a 5x, vezes a derivada da função que está no expoente. A derivada de 5x é igual a 5. Por isso que, para compensar, nós dividimos por 5. Ok? E vamos aplicar a fórmula aqui de integração por parte, que a integral de u dv seria igual a uv menos a integral de v du. Então, a nossa integral aqui é elevado a 5x seno x dx vai ser igual ao nosso u, que é igual a seno de x, vezes o nosso v, que é 1/5 de e elevado a 5x, ok? Menos a integral de v, que é 1/5 de e elevado a 5x, du. Note que o nosso du seria igual a cosseno x dx. Agora, nós obtemos uma integral bem mais simples de resolver. Observe também que temos aqui uma constante, 1/5. Nós podemos tirar essa constante da integral. Vamos repetir essa primeira parte, menos, ok, 1/5 da integral de e elevado a 5x cosseno x dx. Observe que deu uma integral bem semelhante à anterior. E nós vamos precisar aplicar mais uma vez essa técnica de integração por partes. Só que agora o nosso dv continua sendo e elevado a 5x, mas o nosso u vai ser o cosseno de x, ok? Vamos repetir toda essa integral, ok? Menos 1/5 da integral. Então, vamos fazer aqui novamente a integração por partes. Então, temos que u é igual a cosseno x, vamos fazer u igual ao cosseno de x, e o nosso du, que é a derivada de u em relação a x, a derivada do cosseno, é menos o seno de x, ok? Então, temos aí que du é menos o seno x dx. E o nosso dv, observe que é o mesmo dv que utilizamos anteriormente, é elevado a 5x dx. Vamos fazer essa integral, que nós já vimos que é 1/5 de e elevado a 5x. Note também que durante esse processo aqui inicial, nós não precisamos colocar a constante de integração em ambas as integrais. Nós deixamos para colocar no final. Então, ficamos aí com menos 1/5 dessa integral. Então, vamos aplicar de novo essa fórmula aqui, uv. O nosso u agora é cosseno x, uv, e o nosso v é 1/5 de e elevado a 5x, menos a integral de v du, ok? O nosso v é 1/5 de e elevado a 5x, então vamos fazer essa integral vezes du. Mas note que o nosso du agora é menos seno x dx. Aparentemente, a gente voltou para a mesma integral, mas muito cuidado nesse detalhe que eu vou te mostrar. Então, nós vamos repetir aqui novamente essa primeira parte e vamos tirar aqui desses conchetes. Menos com mais daqui vai dar menos. Então, ficamos com 1 vezes 1 no numerador, daria 1. E 5 vezes 5, 25. Então, ficamos com 1/25 avos do cosseno de x vezes e elevado a 5x. Menos, mas note agora que quando nós multiplicarmos aqui, menos com menos vai dar mais. Mas também tem um menos aqui dessa integral dentro, que é uma constante, menos 1/5 aqui, ok? Então, ficaria menos com menos daria menos 1/25 também, porque teríamos 1/5 vezes 1/5 daqui. Então, menos 1/25 da integral de e elevado a 5x vezes o seno de x dx. Note que o seno agora ficou positivo, porque nós colocamos o sinal aqui para fora, ok? Menos com menos é mais, com menos aqui da frente fica menos, ok? Observe no detalhe agora.
essa integral inicial do problema é exatamente igual à integral que nós encontramos aqui, com 1/25 aqui como constante. Nós podemos passar toda essa integral para o primeiro membro. Como o sinal aqui é negativo, ele vai passar positivo. Então, ficamos mais 1/25 da integral de e elevado a 5x, seno x dx. Então, seria igual a 1/5, reescrevendo melhor essa parcela, 1/5 de seno de x é elevado a 5x, ok? Menos 1/25 é elevado a 5x cosseno de x. Nós só fizemos inverter esses dois termos, ok? Uma vez que é um produto, então A vezes B é igual a B vezes A, e vamos fazer essa soma. Como aqui na frente dessa integral tem 1, vamos fazer 1 mais 1/25avos, uma vez que essas integrais são semelhantes. Então, tirando o mínimo, seria 25 vezes 1, 25 mais 1, 26. Então, temos aí 26/25avos dessa integral é igual a toda essa parcela aqui, 1/5 de e elevado a 5x seno x, menos 1/25 de e elevado a 5x cosseno de x. Como estamos multiplicando toda a integral por 26/25avos, nós vamos passar dividindo essa constante. Então, vamos ter que essa integral, se você fizer a divisão de 1/5 por 26/25, você vai simplificar 5 com 5, invertendo a segunda fração, vai ficar 5/26avos. E nessa parcela aqui, nós temos aí menos 1/25 dividido por 26/25. Nós podemos cortar o denominador, simplificando, e vai ficar menos 1/26 elevado a 5x cosseno x. Você pode fazer essa divisão de fração e verificar. Também não esqueça de adicionar a constante de integração, uma vez que estamos trabalhando com a integral indefinida. Por fim, vamos fazer esse último exercício, agora uma integral definida, utilizando a técnica de integração por partes. Temos aí a integral de 1 a 2, de x à quarta, ln de x dx, ok? Pelo nosso LIAT, nós temos aqui uma função potência, que seria uma função algébrica, e a função ln, uma função logaritma de x. Observe que o logaritmo está mais acima, então seria o nosso u, e a função algébrica seria o nosso dv, ok? Então, o u seria igual a ln de x, du, que é a nossa derivada em relação a x, seria a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Então, ficamos aí com 1 sobre x dx. Se você tem dúvida nessas derivadas, vou deixar lá na descrição desse vídeo algumas aulas envolvendo derivação implícita, derivada de função potência, de funções trigonométricas. Então, vamos deixar lá vários links para você ter acesso a outras aulas, para te dar a base para fazer bem essas integrais por partes. Temos o nosso dv igual a x à quarta dx. Vamos fazer essa integral de x à quarta dx, uma função bem simples, uma função potência. Então, basta somar 1 ao expoente. Então, 4 mais 1 é 5. Então, ficamos aí com x elevado à quinta dividido por 5. Se você fizer essa derivada, vai encontrar x elevado à quarta, ok? Então, vamos aplicar a fórmula de integração por parte. A integral de u dv vai ser o nosso uv menos a integral de v du, ok? Então, nossa integral é igual a u vezes v, o nosso u é ln de x, e o nosso v seria x à quinta sobre 5, menos a integral de v, que seria a integral de 1 a 2 de x à quinta sobre 5 du. Lembre que o nosso du aqui é 1 sobre x dx, e nós vamos poder simplificar aqui, x à quinta com x. Divisão de potência de mesma base, nós podemos repetir a base que é x e subtrair o expoente. Então, ficamos aqui com 5 menos 1, 4. Ok? Mas antes disso, vamos aqui repetir a primeira parte. Lembrando que aqui já é a primitiva, essa parte inicial. Não vai precisar integrar, porque é o produto das funções. Mas a gente mantém o intervalo de integração aqui, os limites de integração, o inferior e o superior, entre 1 e 2. Então, temos aqui menos a integral de 1 a 2, e fazendo essa divisão, como nós falamos, fica aí 1/5. Vamos tirar a constante aqui da integral, 1/5, integral de 1 a 2 de x à quarta dx.
Aí ficamos com uma integral bem mais simples de resolver, porque a integral de x à quarta, nós já sabemos, como fizemos até aqui anteriormente, que é x à quinta sobre 5, nesse intervalo de 1 a 2. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos substituir esse limite de integração. Então, vamos substituir aqui o 2, então ficamos com 2 à quinta sobre 5. Note que temos aqui o ln de x, então fica ln de 2 vezes 2 à quinta sobre 5, menos o ln de 1 à quinta sobre 5, ok? Substituímos o x igual a 2, menos depois substituímos o x igual a 1, que a gente viu isso no teorema fundamental do cálculo, ok? Menos, agora essa segunda parte, vamos substituir novamente o 2, ok? E o 1. Então, ficamos com 2 à quinta sobre 25, menos 1 à quinta sobre 25. Se fizermos esses cálculos, note aqui que o ln de 1 é igual a 0. Vezes 1 quinto daria 0. Então, ficamos aqui com ln de 2 vezes 32 quintos. 2 elevado à quinta é 32. Essa parte aqui é 0. Menos 2 à quinta seria 32, 25, menos 1, 25. Como temos aqui o mesmo denominador, podemos fazer essa subtração. Então, daria 32 menos 1, daria 31, 25 avos, ok? Temos aqui um sinal de menos. Então, temos aí que a área será igual a 32 quintos de ln de 2 menos 31, 25 avos. Por que eu coloquei a área? Porque estamos trabalhando com a integral definida. E a área dessa função no intervalo de 1 e 2 seria esse valor aqui. Se nós considerarmos o ln de 2 aproximadamente 0,693, você pegar esse resultado numa calculadora científica e realizar essas operações, multiplicar por 32 quintos e diminuir de 31, 25 avos, você vai chegar numa área de aproximadamente 3,2. Eu tracei o gráfico dessa função x à quarta ln de x no GeoGebra, então temos aí essa curva. Se nós pegarmos um intervalo de 1 a 2, aqui esse intervalo, a área sob a curva, a área abaixo da curva, aqui eu delimitei em vermelho, essa área seria 3,2. Observe que essa área até parece uma área de um triângulo. Se nós fechássemos aqui, seria uma área de um triângulo, mas a aproximação estaria um pouquinho distante da realidade feita por integral. Então, mas se fizermos aqui base vezes altura sobre 2, para a gente ter a noção, a nossa base seria 1, entre 1 e 2 teria uma distância de 1, e a altura aproximadamente 9. Se fizéssemos esse produto, 1 meio, de base vezes altura, ou seja, 1 vezes 9 dividido por 2 daria 4,5. A nossa área feita por integral deu 3,2. Então, veja que dá uma diferença grande. Então, veja a importância de se saber integral definida no cálculo de área. Vou encerrar citando as palavras de Jesus em João 16:33, que diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.